Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, avançando aqui na aula 3, escatologia, um assunto muito bom, é um módulo muito edificante, que dá vontade de passar o ano todo nele, mas a gente não pode, né? Então, temos que ser sucintos e objetivando chegar avançar nos tópicos, porque estamos na aula 3 e agora que vamos entrar no tópico 1. Então a gente já desperdiçou muito tempo aí, né? Desperdiçou assim, que não avançamos aqui, pelo menos em termos de módulo, né? Porque o assunto a gente já discutiu. Mas em termos de módulo, só para ficar sistematizado, eu quero tentar chegar no propósito de hoje. Então, vamos aqui. Hoje nós iremos estudar sobre os últimos dias da era atual. Tá? No que tange aos últimos dias, é importante também a gente entender o que são, ou o que é, ou a que se refere, né? O texto quando fala último dia. E aqui no nosso material, ele vai fazer uma distinção e vai dizer que este dia, quando se fala o dia, ou o final, ou no fim deste dia, refere-se não a um período, mas a um cumprimento do plano. Nós sabemos que tem um plano de Deus que está sendo executado. E o plano de Deus, ele não falha. E quando se fala sobre o último dia, ou o dia do Senhor, ou naquele dia, refere-se a cumprimento do plano, e não período. Tá? Existem alguns entendimentos que defendem a tese de que é um período, como se fala o dia do Senhor, aí refere-se a um período longo de acontecimentos. Aqui no nosso material ele está falando que é o cumprimento do plano, e não período de extensão. É o nosso material, tá? Trazendo assim. Então, aqui nós vamos ver que nos últimos dias da era atual. Então, ele não está se referindo a aquele grande dia. Ele está se referindo à nossa era. Certo? Só para a gente fazer distinção. Tá bom? Porque na Bíblia a gente vai ver isso aí, né? A gente vê, na verdade. Naquele dia, o dia do Senhor, o último dia, a gente vai ver isso aí. Então é importante a gente distinguir, tá? Aqui ele vai dizer que existe um plano de Deus para com a humanidade. Só que essa humanidade, ele vai nos apresentar e separar como duas classes. A primeira classe, que o material que vai separar, é a classe chamada de Israel. Então ele vai dizer que o plano divino ele vai ser executado ou implantado no povo, e em especial Israel. Mas também tem outra classe. Qual é a outra classe? A classe da igreja. E aí eu já pergunto a vocês: existe diferença? Ou são a mesma coisa? Ou tem relação? O que vocês acham? Tem relação? Tem mais? Tem diferença? Ou são a mesma coisa? Quem acha que é a mesma coisa? Ninguém? Quem acha que são diferentes? Diferente. Quem acha que tem relação? Cruel, né? Então vamos avançar, vamos seguir. Aqui vai dizer que existe uma diferença. O nosso material vai dizer que tem diferença. Israel e igreja. E no decorrer da aula a gente vai desenvolver. Mas ele traz aqui também uma tabela, né? Mas antes de chegar na tabela, ele vai nos trazer aqui sobre a segunda vinda de Cristo em relação a Israel. E o plano de Deus, na verdade, a execução do plano em relação a Israel e a execução do plano em relação à igreja. Tá? Quer falar? É o mesmo, mas o nome é diferente. Isso. O fim é o mesmo, né? É o mesmo.
mas a execução, desenrolar do plano é diferente, né? Tem um plano para um, um plano para outro. Se bem que esse plano, se a gente for abrir um parênteses aqui rapidamente, esse plano se deu em virtude da dureza do coração do povo. Não foi um plano traçado de Deus fazer essa separação. Tá? Originariamente não é de Deus, é apenas consequencialista. Porque Deus, já sabendo da dureza do coração do povo, da rejeição do filho, ele já estabeleceu o plano. Tá? Isso é uma virtude, um atributo de Deus chamado de presciência. As bodas, tudo bem. Isso. Tem outros compromissos, né? À beira do caminho. Qualquer um. Os coxos, leproso, as meretrizes, todo mundo, tudinho. E aí, nessa parábola, que o irmão muito bem lembrou, esse povo da beira do caminho, quem são? Nós. Somos nós. Não adianta nem se estribuchar, né? É nós mesmo. Mas o bom é que nós aceitamos o convite, né? E encontramos um espaço na festa. Já pensou, né? Tem um detalhezinho mais, né? Que a gente para perceber, né? E é que o Senhor, mal trajado. Não é porque a gente foi. Exatamente. Pode estar de qualquer jeito, não. Alinhado, viu? Tá com as vestes. Exatamente. Vestas adequadas, né? Legal, né? É interessante. E vai longe, viu? Esse parênteses, já vem logo um monte de coisa aqui, mas eu vou me conter, eu tenho que focar aqui, senão a gente desanda. Aí, entendendo que a execução do plano de Deus é distinto para um e para outro, nós vamos ver aqui que nesse tópico dos últimos dias da era atual, haverá, assim, vou seguir o roteiro, tá? Haverá a volta de Jesus nas suas duas fases, ou em seus dois momentos, né? E essa volta de Jesus, como nós não sabemos a data, alguém aqui sabe? Né? Como nós não sabemos, ela é iminente. Se ela é iminente, logo ninguém sabe, né? É a iminente. Então, aqui ele vai dizer que para Israel e para os gentios será através da parousia. Quando ele fala que é através da parousia é um termo grego que se faz referência à presença, à visibilidade, a algo que você vai contemplar. Então, para a igreja, aí ele vem a distinção, né, da execução do plano. Para a igreja vai ser iminente. Por que iminente? Porque ninguém vai ver. Vai ser súbita e ninguém vai ver. Certo? Só os que estiverem em comunhão com Cristo, em obediência à palavra, como ele vai dizer nas parábolas, Jesus disse que bem-aventurado aquele que quando o Senhor vier, o achará trabalhando. O achar trabalhando, né? Ou seja, aquele que estiver em plena atividade. Ok, isso aí é tipo assim, é a cereja do bolo, né? For a geração do arrebatamento e for achado trabalhando. Cereja do bolo. Mas para quem não for achado trabalhando e tiver em comunhão, vai também. Fique triste não. O que tiver dia de folga, né? Falando assim, ironizando, né? Dia de folga porque o crente não tem folga, né? Nós não temos folga nem férias. Às vezes a gente tira férias do trabalho, fala a gente demitido, né? Porque eu não tenho férias. Mas às vezes você tira férias do trabalho e aí você acha que também tirou férias da igreja, né? E só que não, né? Também tirou férias da comunhão com Deus, né? Só que não. Só que não. Aí,
Aquele que for achado trabalhando, glória a Deus, é a nata do bolo, é a cereja. É a cereja do bolo, aliás. Mas o que não tiver achado trabalhando e tiver em comunhão, também vai. O que tiver sensível, ou atento ao ouvir da voz do Senhor, chamando, também vai. O que tiver bem com Deus, também vai. O que tiver obediência com a palavra, também vai. E os que já tiverem morrido? Se tiverem morrido em Cristo, também vão. E na verdade vão ser os primeiros, né? Vão ressuscitar primeiro. É óbvio, é lógico até, né? Porque os que já estão vivos não precisa ressuscitar. O que está morto ressuscita, se iguala e aí encontra. Certo? Eu fiz até um desenhozinho aqui, não foi? Aí, essa segunda vinda, mas no primeiro momento, ou na primeira fase, ela é iminente. Por que iminente? Não se vê. E é rápido. Sumiu. Certo? Só que a segunda fase da segunda vinda, ela já é na parousia, ela já é visual, já é presencial. É onde todo olho vai ver. Diferente, né? Todo olho vai ver. Na segunda fase, na segunda vinda. Tá claro isso aqui? Tá, né? Todo olho vai ver. Aí, o texto aqui vai dizer que para a igreja é iminente. Para Israel é na parousia. Está escrito aí no material, né? Parousia. Ambas essas terminologias ou o sentido delas, elas têm para esses ambos sentidos, na verdade, tanto para a volta de Jesus iminente, quanto para a volta dele na parousia, ambas têm passagens bíblicas referentes. Para dizer, né? Para fundamentar. E aí, para a igreja, que é na volta iminente, temos aqui 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Alguém pode ler? Também tem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. E aí eu peço para uma terceira pessoa abrir 1 João, capítulo 2, versículo 18. O Zanil está em qual? 1 Pedro. Vai para João? Pronto, o Zanil dá para João. Quem vai abrir 1 Pedro? Pedro 1, 20, né? 1, 20. Irmão Pedro vai para Pedro 1, 20. A irmã vai para 1 Pedro 1, 5. 2, 18. Eu estou de lado assim porque o vento está batendo aqui, aí ele pega no microfone. Aí fica, né? Eu estou assim de lado, que é para o vento não bater no microfone. Quem achou? Vai. Pode ler, vai. 1 Pedro 1, 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nos últimos tempos em favor de você. Pronto, aí ele fala o que? Da manifestação de Cristo, né? Fala no que aconteceu, que ele foi anunciado antes da fundação, não é assim? Antes da fundação e depois foi manifestado. Perceba que ele trata sobre Cristo lá antes da fundação. Isso está se referindo a quê? A presciência de Deus, né? Dizendo que ele já ia vir, ia aparecer. E aí cumpriu. Cumpriu ou não? Ele veio. Não foi? Nesse ponto aí a gente vê a parousia, né? Esse aí vê a parousia. Lê João agora. João. Menino, já é a última hora. Como ouviste que vindo a Cristo também agora não se tem feito por onde conhecemos. Já é a última hora. Pronto, aí ele enfatiza aí a última hora, né? E aí ele destaca como sendo para aqueles dias, né? Assim, filhinho, já é a última hora. E muitos têm se feito anticristos, não é assim? Porquanto já é a última hora. Ele está se referindo a quê? É bem verdade que João, ele escreveu depois dos acontecimentos, depois de Jesus foi assunto aos céus.
Mas ele está dizendo, já é a última hora, e muito tem feito anticristos, né? Mas já é a última hora. E aí ele esperava para aqueles dias. Entretanto, esse texto de João, ele vai remeter-se àquele dia já para o período de pré-tribulacional, aonde muitos vão se fazer, e aí vai vir o arrebatamento da igreja. Cristo vai levar o seu povo, como ele fala, a última hora, né? Vai levar o seu povo, e aí ele ingressa no período tribulacional, aonde efetivamente haverá a manifestação do anticristo, do falso profeta, né? Entendeu? A manifestação, assim, a declaração vai ser no período de tribulação, onde João está se referindo. Aí, 1 Pedro 1:5, né? Pronto. Aí é outra tradução, né? Aí fala assim, até chegar a salvação, no último tempo. Mas perceba que ele está tratando também do último tempo, os últimos dias, né? Do último tempo, chegando à salvação. Essa salvação, para Israel, é o quê? A vinda do Messias. Para a igreja é o quê? O arrebatamento, né? Por que o arrebatamento? Porque o arrebatamento salva você desse período tribulacional e da condenação do pecado também, né? Que é o mais importante, na verdade. E para Israel é a vinda do Messias, salvando ele da opressão maligna, né? Que é do falso profeta, o anticristo. E como sempre eles tiveram esse desejo de serem libertados das mãos da opressão do inimigo. Sempre, desde o período de reis, na verdade até de juízes, na época do juízo, o povo já tinha esse desejo de ser liberto, né? Dá até para voltar mais, né? Lá para o Egito, pessoal, é por isso que Deus desceu, ouviu o clamor e desceu para salvar eles. Sempre a gente percebe que sempre o povo no período de opressão, eles têm esse desejo de ser liberto, essa vontade de ser liberto, né? E aí Deus ouviu o clamor dele lá no Egito, desceu para salvar, enviou Moisés e salvou. E aí depois eles estavam sem rei, um rei físico, clamaram por um rei, Deus permitiu um rei, e aí eles, de novo, na opressão, clamando a Deus, aí Deus vai salvando. Só que sempre com esse desejo de redenção. Sempre assim, porque era subjugado por outras nações. E aí vem o período de Jesus, eles esperavam que o Jesus fosse esse Messias. É tanto que a gente vai ver Judas ele tinha uma inclinação política. Entretanto, ele tinha essa sua convicção de que Jesus era realmente o Messias. E aí tem um historiador, ele vai dizer que Judas, o que motivou Judas a vender Jesus, apesar da influência maligna que Jesus disse lá na ceia, que o que tem que fazer, faz logo, né? Satanás entrou nele, entrou ali. Perceba que na ceia foi onde Satanás entrou. Antes disso, ele vinha só copiando o instinto dele, a natureza dele, ele como ser humano ali. Mas na ceia, Satanás entra e ele vai e vende. Então, assim, é como se fosse um estupim, né? Como se o diabo ele tivesse apenas dado o impulso daquilo que já estava sendo gerado dentro dele, né? Já vinha assim, alimentando uma espécie de ajuda para a manifestação do Messias, como se ele quisesse, inclusive o historiador ele comenta dessa forma, que Judas percebeu que Jesus era realmente o Messias e esperou por uma oportunidade. E a oportunidade era o quê? Pensando, né? Isso é conjectura. Eu vou colocar ele lá dentro do Sinédrio, que lá ele vai se revelar que ele é o Salvador do povo de Israel, do povo hebreu. E aí, nesse intuito, vende ele para que ele esteja lá dentro, na nata, para lá ele se revelar, só que assim não aconteceu. E aí,
vem depois o sentimento de culpa, que ele traiu o mestre, e aí a Bíblia diz que com aquelas moedas foi comprado um campo, Aceldama, né? Foi comprado um campo de sangue, porque foi preço de sangue, e lá foi enterrado. Suas entranhas foi enterrada, né? E aí, se a gente for analisar nesse contexto, a gente vai ver um Judas que creu, porém quis dar aquela mãozinha, aquela ajudinha, para que Cristo se manifestasse. Porque é como se Cristo não tivesse tido a oportunidade de se manifestar. Só que aí ele não percebeu que era plano de Deus que Cristo padecesse mesmo, tinha que morrer mesmo. Fazia parte do plano, né? Só que aí ele, não entendendo isso, se precipitou. Outros vão dizer assim, discordando com esse historiador, outros vão dizer assim, que Judas, ele foi o traidor porque estava escrito lá nos Salmos. Qual o Salmo? É o 2, o 22, uma coisa assim. É um salmo que o salmista vai dizer que ele seria traído por um dos seus. Então, tipo assim, está escrito, ele tinha que trair. Outros vão dizer que Judas já foi predestinado para isso, ele já nasceu para aquilo ali. Então, assim, são muitos entendimentos, né? Eu, particularmente, eu não sou adepto do pensamento da predestinação para aquilo ali. Mas que nós somos inclinados, todos nós somos inclinados para o pecado. E isso, Judas, ele deu tipo espaço, não vigiou, o diabo entrou e aí fez a bagunça. Poderia ter sido qualquer um dos 12, mas aconteceu com Judas. Assim como com qualquer um de nós. A Bíblia diz que é lícito que venha o escândalo, mas ai daquele porque vier. Ela não dá nome, né? Ela não dá nome, só diz que vem. Mas por quem? É tipo assim, é quem não vigiar. Quem não vigiar, desce no ralo. E aí nós precisamos vigiar, porque qualquer um de nós podemos ser pego na queda, né? Qualquer um, ninguém escapa, né? Tem algum que escapa? Dos discípulos, todos eles eram mesmo patamar. Só que um não vigiou muito, aí desceu no ralo. E Pedro também, até Jesus falou, né, que Satanás por muitas vezes quis pegar ele, né, matar ele, e Jesus não deixou. Ou seja, perceba que é constante, né? Qualquer um de nós podemos ser a vítima, ou ser aquele que pode trair, pecar, enganar, qualquer um de nós, seu escândalo, qualquer um de nós. O segredo está na vigilância. Aí, seguindo aqui, vamos agora para as referências em respeito a Israel. As Escrituras referem-se aos últimos dias para Israel, lá em Isaías 2:2, Miqueias 4:1, Atos 2:17. Alguém escolhe aí um e lê, por gentileza. E aí vem também um paralelo para a igreja, que é 2 Timóteo 3:1. Qual? Timóteo, irmão Pedro? Pronto, irmão Pedro vai ler. Isaías 2:2 Pode ler. E acontecerá nos últimos dias que firmará o nome da casa do Senhor no meio dos montes, e se exaltará por cima dos outeiros. E correrão a ele todas as nações. Pronto. Aí ele, perceba que ele faz menção da segunda vinda, né? Mas em qual fase? Primeira ou segunda? Na segunda fase, ou segundo momento. Né? Que ele está dizendo aqui é que correrão todas as nações. Né? Dá para entender? Quando for algo que você nota no texto que é presencial, é visível, é notável, assim, que vai dar para ver, é o segundo momento da segunda vinda.
Quando for algo repentino, e de repente, pum, aconteceu, ninguém nem viu, aí é o primeiro momento da segunda vinda. Dá para entender assim? Dá? Um filme Medido? É? Medido. a batalha. Aham. Esse episódio aí, narrado por Isaías 2:2. ele fala ali no Papo de Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, é. E Pronto, é nesse cenário aí. toda É. a nação de Israel. Isso. Legal, né? Pronto, tá bem casadinho com a Bíblia. Só que fazendo menção do segundo momento. Aí já nesse filme ela está ali em tribulação. É, Cristo pronto. em tribulação. É um filme. Megido. É, ou Megido, né? É, isso. É, no grego chama Megido. A portuguesada é Megido. Né? É. Anota aí para assistir no domingo. Lê Timóteo, vai. 2 Timóteo 3:1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obediência a espíritos enganadores e a ensino de demônios. Cruel, né? Aí, ó, perceba que tem visibilidade? Não, né? Entendeu? Aí já é o que? São os sinais do fim dos tempos, né? Os sinais da volta. Em qual momento? Primeiro ou segundo momento? Primeiro. Né? Vai, alguém abriu outro canto? Atos 2:17. Tu abriu algum? Acontecerá e o meu espírito derramarei toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão. Abre Hebreus 1:2. Ó, nesse aí, perceba que é a promessa lá de Joel, né? A promessa de Joel, derramada. E ele usa o termo que últimos dias. Os últimos dias. Aí, esses últimos dias que ele fala para derramar o Espírito, em qual momento? Período entre a assunção de Cristo e a volta dele, a segunda vinda, no primeiro momento ou no segundo momento? Foi assunto aos céus, lá em Atos dos Apóstolos. Aí tem o período que é o que nós estamos vivendo. Aí tem a volta dele. Essa volta, quando ele fala assim, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, é nesse período aqui, ó, né? Da assunção, derramando. Aí, quando ele fala isso, ele está se referindo em qual momento? Esse período, até a volta dele, no primeiro ou até o segundo momento? Esse derramado do Espírito, ele vem até o primeiro momento ou vai até o segundo momento da segunda vinda? Né? Mudando aqui a pergunta, haverá batismo com o Espírito Santo na tribulação? Entendeu? Exato. Há um que resiste até que do nosso meio seja tirado. Entendeu? Não fica claro, né? Assim? Então, isso aí é qual momento? Primeiro momento ou segundo momento? Primeiro momento. Pronto. Vocês estão pegando bem? A dispensação da graça. Né? Isso no contexto de dispensacionalismo, né? Que é o nosso contexto. O nosso contexto. Entendeu? Se você pegar alguém que ficar discutindo, é porque ele não é dispensacionalista. A graça pode ser Que é a era da igreja, né? Agora. Exato. Tem uns que vão além, então, tipo assim, a dispensação não são 7, né? Tem uns que acrescentaram 8. Que faz o quê? Que no período da graça, a graça é o quê? De Cristo para cá, né? A graça
A instituição da graça foi através de Cristo. Não é assim? Aí tem uns que dizem que houve a era da igreja, que foi a igreja primitiva, apostólica, e depois da igreja veio o derramamento do Espírito Santo. Então, houve a era da igreja e começou-se a era do Espírito. Isso são, assim, o dispensacionalismo estendido, né? E acrescentaram mais uma. E não é só esse período da graça que a gente chama, mas ele diz que esse período ele se divide. O período da era da igreja e a era do Espírito. Só que se a gente for analisar, à luz da Bíblia, a igreja e o Espírito não se separam. O Espírito já foi soprado na igreja apostólica. Não foi? Jesus não soprou sobre os discípulos? O que ele soprou? O Espírito. Entendeu? E depois veio o revestimento. Entende? Mas foi em quem? Na igreja de novo. Então não se desassocia. Hã? Isso. Exatamente. Já? Eita, é rápido. Pois tá, Deus abençoe, viu? Não esquece de assistir. Então, se a gente for analisar, não tem desassociação. Igreja e Espírito, né? Pelo contrário, o Espírito é para a igreja. Lá em João 14 ele vai dizer que o Espírito é para nós, é para a igreja, não é para outra pessoa não. Não é para o mundo, não é para nós mesmos. Então não tem como desassociar, né? Dá para entender? Então assim, cuidado quando pegar assim, algum argumento e vai querer fazer confusão no próprio dispensacionalismo. No próprio. E aí tem gente que vem com essa dizendo assim, mas tu sabe dessa, tu sabe disso aqui, como sendo algo novo e verdadeiro. E aí cuidado, porque nem sempre tudo que é novo pode ser verdadeiro, né? Entendeu? Então é nesse sentido. Dispensação da graça é aqui, é uma só. Não tem separação de igreja com espírito, não, senão aí a igreja morre, né? Que seria a igreja sem o espírito, né? Né? Foi instituída por Cristo e foi endossada pelo Espírito. Mas deixou, exato. Não deixaram aí órfão, né? E a dos apóstolos do ministério de Paulo, é totalmente do Espírito. Total. Vai pra cá, não vai pra cá. Tem uns teólogos. Isso. Exatamente. Tem uns teólogos que dizem que Atos dos Apóstolos deveria ser Atos do Espírito. Né? Exatamente por esse contexto. Direcionando. Era. Né? Exatamente. Na direção. Exatamente. Pronto, hoje, né? Hoje em dia, eu sou muito assim também, igual irmão, sou muito prático. Nosso dia a dia hoje. Quando a gente não está ligado com o Espírito, a gente faz besteira. Aí depois a gente, meu Deus, por que eu falei aquilo? Ô Senhor, por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? É quando a gente se desligou um pouquinho. Entendeu? Aí quando a gente está ligado, a gente não comete besteira. Pelo contrário, a gente edifica, se edifica e ainda edifica os outros ainda. Né? Dizer obrigado, Espírito Santo. Então vamos seguir, né? Que é muita coisa, eu já estou me demorando demais aqui. Deu para entender isso aqui, né? Agora vamos lá para a distinção entre o plano de Deus, entre Israel e igreja, tá? Nós entramos no consenso que existe a diferença, não é assim? Existe diferença entre Israel e igreja ou só a mesma coisa? Entramos no consenso que existe a diferença, né? Essa diferença não neles em si, mas a diferença da execução do plano. Certo? A execução do plano. Aí, na execução do plano, vai dizer que, em alguns pontos aqui, sobre a extensão da revelação bíblica, ou seja, sobre a extensão do que a Bíblia revela. Para Israel, a Bíblia ela revela cerca de 4/5 da Bíblia é voltada para Israel. Cerca de 4/5. Já para a igreja é cerca de 1/5 da Bíblia é para a igreja. Isso é muito fácil de compreender, porque se a gente for analisar o Antigo Testamento, ele tem 39 livros, né? E o Novo tem 27. Só aí já é mais o Antigo, né? Assim?
Só aí já de cara. Fora isso, no Antigo Testamento tiveram muitos profetas, e os profetas sempre pregando ali para Israel. No Novo, nós temos quem? João Batista, preparando o caminho para vir Jesus. Entendeu? Então, assim, já vê que diminui. E depois, Jesus formou um colégio apostólico de 12 apóstolos. Dos 12, um se matou, e o outro, restaram 11. Dos 11, nenhum foi. Deus pensou em levantar outro, foi Paulo, para pregar para os gentios. Perceba que realmente foi bem reduzido. E aí ele ainda fez muita coisa, né? Fez muita coisa, viu? Muita coisa mesmo. Evangelizou a Ásia Menor, evangelizou também Jerusalém, estendeu assim para a Síria, chegou na Europa, foi bater em Roma, né? Então assim, foi... Naquela época, né? Pouco recurso que tinha, né? Isso. Fez muito, viu? A dificuldade, a demora na viagem, de navegação de barco, né? Demorava. Avião, né? Muito rápido. Internet, recursos, e se acomoda, né? Às vezes eu me pego pensando nisso aí. Às vezes a gente valoriza muito mais, nós somos, de certo modo, nós somos muito materialistas. A gente se prende muito nos nossos recursos ou as condições que nós iremos dar para a nossa família ou para nós mesmos, em detrimento à obra do Senhor que está precisando, né? Às vezes a gente é assim mesmo. E aí Paulo, ele é levantado por Deus e prega, viu? Pregou mesmo com todas as letras, né? Fez muito, muito mesmo. E mesmo fazendo isso, a gente vê que foi reduzido comparado ao antigo. Tudo era voltado para Israel. E aqui eu faço até uma certa defesa, porque em se tratando da revelação bíblica para a igreja, é menor, aqui diz que é cerca de 1/5 para a igreja, enquanto 4/5 vai para Israel, porque também a igreja, se a gente for analisar, pelo menos que tange ao gentio, nós fomos enxertados, nós fomos encaixados. Então, ou seja, nós não tínhamos nem previsão, não tinha nem assim, não fazia nem parte, não era nem povo, e aí foi inserido, né? Então, nesse aspecto, realmente faz sentido ser menor. Não é que nós sejamos desmerecidos, ou que a igreja ela é inferior, não é isso não. É porque, de fato, o plano era para Israel, realmente, era para eles. Só que eles rejeitaram. E aí, como disse na parábola, né, que muito bem frisou, o Deus ele foi, abriu a brecha, um espaço no plano e encaixou a gente. Da antiguidade, né? Era idólatra direto. Eles foram sarados da idolatria no cativeiro. Cativeiro babilônico. Foi sarado da idolatria. E foi sarado até hoje, viu? Legal, né? Interessante. Aí vamos lá, continuando aqui. Sobre o propósito divino. Sobre o propósito divino, aqui vai dizer que para Israel é a descendência física, dos quais alguns se tornaram descendência espiritual. Ou seja, para Israel eles têm uma descendência física mesmo. Por exemplo, Deus chamou aonde? Lá em... Aliás, eu pulei aqui, né? Sobre o propósito divino, é verdade. Sobre o propósito divino, para Israel, todas as promessas nas alianças. Era para quem? Para Israel, né? Várias, meu filho. E manifestação, assim, direta do poder de Deus, né? Legal. Já para a igreja, nós temos as promessas celestiais descritas nos evangelhos. Por exemplo, nós temos promessa da descida do Espírito Santo. É para a igreja. Claro que é para todo que crê, né? Mas ali foi direcionado para a igreja.
né? O arrebatamento é para todo mundo, os salvos e tudo, mas ali é tipo assim, uma graça de Deus para nós, específica para a igreja é que vai ser arrebatada, entendeu? Legal, né? Pelo menos naquele primeiro momento ali da segunda vinda, é a igreja ali. Aí, já para Israel, não, Israel é depois. Né, ó, faz sentido, né? Os últimos, nós, serão os primeiros a ser arrebatados aí. Aí o pessoal, aí muitos usam esse versículo. Nenhum. Aí aplica para o mundo físico, materialista, pro ego, para as conquistas. Às vezes até para trapaças. Um ano espiritual, igual a irmã muito bem colocou. Sobre a descendência de Abraão, aqui sim, né? Aí vem a descendência física, dos quais alguns se tornaram até descendências espirituais. Já a igreja é unicamente espiritual, né? Quem aqui de nós temos sangue judeu? Nenhum, né? Mas só que ele nos fez povo e deu o poder de ser chamado filho. Ainda nos deu herança. Então nós somos uma espécie de descendência dele e de forma espiritual, né? Sobre as alianças para Israel, vem de Abraão e todas as outras, né? Já para a igreja, indiretamente relacionada com a aliança abraâmica e a nova aliança, que é indiretamente abraâmica. Por que indiretamente abraâmica? Porque de Abraão, na cultura judaica, ele é que é o pai da fé, né? Para nós, é lá em Hebreus, o autor e consumador da fé. Entendeu? Então, assim, já perceba que indiretamente, no mesmo contexto de pai da fé, da origem da fé, do pai das nações, nós pegamos direto, né? Foi um privilégio muito grande, né? Pegamos direto do filho, pai das luzes, como diz, né? Acho que é João que vai falar. E aí, pegamos direto dele. Então, assim, indiretamente de Abraão e diretamente espiritual de Cristo, que é a nova aliança. Sobre a nacionalidade, tem nem o que dizer, né? Israel é uma nação, não é assim? No meio de tantos povos, Deus escolheu Israel. É uma nação. Já a igreja, de todas as nações. Tem igreja no sentido organismo, né? E não instituição, organismo. Tem crente japonês, tem crente coreano, igreja também. Tem até israelense, né? Aceitou a Jesus, igreja também, de todas as nações. Sobre o ministério, a Israel, sem atividade missionária e sem o evangelho para pregar. Israel, ele tinha apenas o propósito de cumprir os mandamentos. A missão dele era obedecer a Deus, seguir as suas ordenanças, fazer os seus preceitos, obedecer os princípios e praticar os mandamentos. E isso no intuito, como se fosse assim um projeto de Deus para a humanidade, usando Israel como modelo, usando Israel para manifestar o poder, usando Israel para declarar a vontade, usando Israel para demonstrar o plano, usando Israel. E isso para quê? Para toda a humanidade. Mas ele usou Israel. Então, no ministério, Israel, o ministério deles era apenas seguir os mandamentos, seguir. Porém, eles não entenderam a ideia, eles se tornaram fundamentalistas, se tornaram bitolados. Seguir somente a regra, a lei de Moisés, a lei de Moisés, a lei de Moisés. É tanto que eles guardavam o sábado com unhas e dentes. O sábado era mais importante do que a própria vida. Entendeu? Ou seja, eles se tornaram
fundamentalistas, metodistas, e se prenderam na legalidade da lei. Aí Cristo vem e eles rejeitam até Cristo por conta do muito zelo da lei. Olha só, perderam a ideia. Por que é mesmo que nós estamos fazendo isso? Para que é mesmo? Não tem quando você vai executar alguma coisa e lá no meio das contas você está meio desnorteado e fica assim pensando, aí começa a pensar, para que é mesmo isso aqui? Né? E aí você vai pensar o porquê da coisa. Quando você para pensar e ver o porquê, aí você chega no ideal. E você vai olhar se você está caminhando por um caminho certo ou não. Chegar no ideal. Mas se você não fizer esse pensamento, esse raciocínio, você realmente se perde, fica ali bitolado ali. Esquece até a noção daquilo. Aí, em termo ministerial, Israel era cumprir a lei, né? Ele não tinha atividade missionária. Sair pregando o evangelho? Não, não tinha. Tinha uma coisa que eles pregavam, que era para todo mundo. Estrangeiro, visitante, tudinho. Escravo. Era o quê? Circuncisão. Circuncisão eles pregavam. Não era de pregar, era para todo mundo, até os animais. Tudinho. Foi, exato. Né? Circuncisão. Isso aí eles pregavam. Mas não é assim o evangelho em si. Se bem que isso aí a gente consegue estender e aplicar no evangelho, né? A circuncisão, né? E aí já é no coração, né? Para se converter a Cristo, derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há rendição de pecados, né? Perdão de pecados. Aí, já para a igreja, o ministério da igreja, está lá em Marcos 16:16. A grande comissão. O que é a grande comissão? Pregar. Se a igreja fizer tudo, mas não pregar, ela está sendo omissa. Ah, mas fizemos uma festa maravilhosa, linda, mas não teve pregação, ela não propagou o evangelho, ela foi omissa. Muitas igrejas atuais, montadas na gente dos ministérios. Exatamente. Não tem dela, né? Nascido ali, Faz esse papel. não. É o que a gente chama de pescar no aquário dos outros. Né? Vem pra cá que o teu tempo lá já acabou. Vem pra cá que o teu ministério tá atrasado. Já ouviram isso já, né? Aí vamos lá. Sobre a morte de Cristo, para Israel, ela é culpada, né? Ela é culpada. Por que ela é culpada? Israel é culpada da morte de Cristo. Porque eles rejeitaram a essência de toda a lei que eles viveram. Rejeitaram. Mataram, condenaram ele. Quem gritou ali na crucificação de Cristo, quem levantou voz, alçou voz ali, foram os fariseus, né? Os sacerdotes da época. Eram os religiosos da época, como se fosse, para nós hoje, como se fossem os pastores que clamaram pela morte dele. Foi. Tinha perdido totalmente o sentido, não foi? Estavam muito envolvidos com as coisas terrenas. Tu que está dizendo, né? Mas, tô brincando. Mas a ideia é essa aí mesmo. Aquela cúpula, né? Ali tudo. Será que pegou aqui, hein? Aí. É uma comparação, só uma comparação, né? Pra gente entender, né? Israel culpado. Só que mesmo sendo culpado, eles são quem? O povo da promessa, sim ou não? Não é o povo escolhido? Foi eles? Eles a gente pode dizer que foi eleito? Mesmo culpado. Pois é, né? Olha aí. É a semelhança de nós com Cristo, né? Ele é fiel. Ainda que o homem seja infiel, mas ele permanece fiel. Legal, né?
Ponto, perfeito. Ele permanece fiel com quem? Com a palavra dele. Né? Não é com o pecador, não. Não precisa exemplo de Cristo, né? Nosso dia a dia, né? A gente às vezes chateia com a pessoa, se vai, pensamento é inferno da gente, né? Já fica contrariado, né? Aí eu me lembro de Cristo, né? Foi entregue pelo próprio povo, Pelo próprio povo. o novo povo. Pelo próprio povo. A Mesmo pessoa. assim, ele não revogou a sua promessa. A pessoa. A gente quer quem somos nós, tá? E é porque, olha só que coisa assim absurda, né? E é porque, no meio de tantas nações que tem, Deus escolheu a própria nação de Israel para nascer o Salvador. Né? A própria nação. E se fosse assim, não, o povo de Israel mas eu vou pegar um egípcio. Ele vai nascer lá no Egito. Né? Aí tinha motivos para rejeitar. Não, ele vai nascer lá na Babilônia. Tinha motivos para rejeitar. Não, ele vai ser lá da Assíria. Tinha motivos para rejeitar. Ou se ele nascesse em Roma, que era o da época. Tinha motivos para rejeitar. Mas ele nasceu do povo judeu. Judeu nato. Né? Já pensou? E mesmo assim foi rejeitado. Se não fosse judeu, meu amigo, a gente tinha matado era no berço mesmo. Ele começou querendo pregar para os anciãos lá no templo, ali mesmo já estava escrita a sua sentença. Mas ele no caso teria sido um prosélito, né? E ele não, ele é nato mesmo. E mesmo assim o povo rejeitou e condenou à morte. Então vamos aqui, para a igreja, a igreja é perfeitamente salva por meio dele. Está lá em Romanos 8, versículo 1. Já sobre Cristo, a pessoa de Cristo para Israel. Quem é essa pessoa de Cristo? Para Israel é o Messias, né? Messias, o rei. E aí aqui, esse outro termo, que é Emanuel, foi assim algo declarado, mas eles estavam tão cegos do jeito que eles não conseguiram ver. Porque se ele era o Emanuel, o que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Né? Ali já declarava assim, ó, só em o nome Emanuel já era para se tocar. Rapaz, eu acho que ele é quem a gente estava esperando. Né? Era para se tocar. Só que eles não se tocaram, irmãos, não é porque foram totalmente inocentes, não. Ou ignorantes. É porque a Bíblia vai dizer que o príncipe deste mundo cegou o entendimento deles. Eles não conseguiram enxergar. Nós temos que dar glória a Deus que a gente consegue entender assim. Que isso não é virtude nossa. Não é mérito nosso. Isso aqui é de cima. Vê quando Pedro disse para Jesus que tu és o Cristo? Aí ele disse o que para ele? Jesus disse o quê? Não foi carne nem sangue que te revelou. Né? Foi do alto. Então assim, quando a gente também crê, a gente não crê, né? A gente chora, a gente sente assim aquele, né? Isso tudo não é mérito nosso não, é porque foi Ele. É Ele que nos dá essa graça, essa virtude de sentir a presença dEle. Isso vem dEle. Mas por que vem dEle, Ele faz em nós e não fez nos outros? Porque nós estamos abertos, dispostos, sensíveis, aquebrantados, reconhecendo a natureza pecaminosa, se humilhando e se arrependendo. Aí é a chave. Aí é onde a gente abre a porta para Ele entrar e nós sentirmos essa graça. Mas se nós se fechássemos, não sentiríamos também não. Lá em Hebreus ele vai dizer, quando ouvires a voz do seu teu Deus, o que faça? Não endureçais o vosso coração. Né? Veja que o ato de endurecer é nosso. O ato de falar é de Deus. A ação de ouvir, ela é meio que involuntária. Isso no aspecto geral, né? Porque se a gente for esmiuçar, o ouvir é dar crédito, é dar atenção. Então, se for no esmiuçado dar crédito, a gente nem sequer
Ouve A diferença entre ouvir e escutar, né? nós queremos escrever, né? Aí, quando escutar os pais dele, É, escutar e ouvir. Sabe disso? Não, tem que explicar para ele. perfeito. Ouvir é da queda, É, é descer. Escutar isso com qualquer coisa, né? escutando a moto passando na rua, tô escutando passarinho cantar. Não, eu paro, É, analiso medita. e obedeço. É. Existe essa diferença entre ouvir e escutar, né? Porque a partir de ouvir a tua palavra, E temer. É. É nesse sentido. Perfeito, viu? Então, assim, o fato de ouvir a voz do Senhor teu Deus não endureça o coração. Então, ouvir, no modo geral, né, no abrangente, é que a gente escuta e não endurecer o coração. Endurecer já é uma ação nossa. Mas se a gente aquebrantar o coração, ao ouvir e aquebrantar, ela entra e constrange, nos constrange, faz a mudança, começa a trabalhar no nosso ser. E aí, ao trabalhar no nosso ser, nós passaremos a ter essa comunhão com o Espírito Santo, conversar com ele, ouvir ele, estar sensível à voz dele, e aí, por sua vez, consequentemente, vem os frutos, né? Aí vem os frutos do Espírito. E dentre eles, vem os dons, e dos dons vem o discernimento. Nossa, é só bênção, né? No caso, só bênção. Já para Israel, eles endureceram o coração. Endureceram. Não sei se foi Jesus, não me lembro agora quem foi, que repreendeu nesse sentido, né? João chamou de raposa, foi? Não, João chamou de raça de víbora, né? Jesus chamou de raposa, né? Se referindo a Herodes, né? Raposa. Salvo engano, foi algo desse tipo. Eu divaguei aqui, eu pensei que ele tinha chamado de raça, geração perversa, uma coisa assim. Tipo, ó, geração perversa. Enfim. Aí, sobre Cristo, para Israel, ele é o Messias. Eles ainda estão aguardando esse Messias. Já para a igreja, o Cristo, ele é o Salvador, ele já é o Messias mesmo, né? Ele é o Salvador. E lá na frente, ele vai vir como noivo. Na segunda vinda, já vai vir como noivo, como esposo, né? E hoje, ele é o Salvador, ele é o cabeça da igreja. Então tudo é ele, aquele que já veio, né? Para Israel, eles estão aguardando ele chegar. Quando for a segunda vinda para a igreja, para Israel vai ser a primeira, né? E única, né? Primeira e única. E para eles é o Messias. Mas Deus é tão maravilhoso que ele não leva em questão isso aí, não. Né? Não leva em questão. Nós vamos ver daqui a pouco, se der tempo ainda. Vai ter oportunidade, é. Porque, na verdade, ele veio para eles, né? a maioria do tempo não passa. E não passa em rosto. Acho lindo isso aí, é. Não leve em consideração e não lança em rosto, ele não passa. Diferente de nós, né? A gente gosta. Tem gente que fica esperando, passa anos. Na hora que chega, é agora, é minha vez. Olha. É triste. Vamos lá. Sobre o Espírito Santo. Para Israel, ele apenas visitava, né? Ele veio sobre alguns esporadicamente. Vinha, usava e saía. Já para a igreja é diferente, né? Lembra aquele pedido dos 2 discípulos do caminho de Emaús? Quando chegaram em casa, pediram para Jesus ficar com eles. Fica conosco, Senhor. Né? Ali era um pedido ainda na velha aliança, né?